Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do P2 Finanças. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Selic. Mas antes de a gente conversar, se você ainda não conhece o nosso canal, se você chegou aqui de paraquedas, não deixa de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, vocês aí possam receber eles em primeira mão. Também se você não conhece o nosso perfil lá no Instagram ou no Facebook, segue lá, @P2Finanças, ok? Eu separei aqui um material para vocês, para a gente bater um papo sobre os efeitos da Selic nos rendimentos, né? Os rendimentos dos nossos investimentos. Eu tenho certeza que ao menos uma vez aí nos últimos dias ou nos últimos meses, você ouviu falar sobre a Selic, seja na televisão, seja na mídia digital, aí em algum site que você entrou, ou algum compartilhamento aí nas redes sociais, você ouviu falar que a Selic aumentou. Bom, mas o que quer dizer aumentar a Selic na prática? O que quer dizer que a Selic aumentou nos meus investimentos? Será que é a hora de eu sair de um investimento e ir para outro? Ou o que eu faço agora, né? Ou o que está acontecendo com o meu dinheiro que está lá na poupança? Eu sei que muita gente ainda tem dinheiro guardado na poupança, por quê? Porque nossa mentalidade e foi criada para nós guardarmos dinheiros e guardarmos na poupança, né? Eu sei isso para a gente evoluir desse pensamento não é fácil, eu mesmo já passei por essa caminhada, leva um tempo, nós temos que ir nos adaptando, saindo aos poucos da poupança até a gente entender o porquê disso, né, na prática. Então, hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre essa Selic e eu espero que vocês consigam trazer algo de algum conhecimento para vocês, que eu consiga levar um conhecimento aí para vocês sobre a Selic. Deixa eu arrumar aqui esse slide para que vocês consigam entender melhor, ok? Bom, Selic, a migração dos investidores para a renda fixa. Por que está acontecendo isso? Bom, nosso bate-papo é sobre a Selic, né? E por que está acontecendo essa migração dos investidores? Vocês vão ver que ela é proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. E é isso que a gente vai ver na prática aqui. Antes da gente ver isso, o que é a Selic que a gente tanto vê? Bom, eu não estou aqui para trazer conceitos para vocês, para a gente ficar aqui 2 horas falando sobre conceitos e formação da Selic. Mas, de forma bem simples, quando a gente ouve falar dessa Selic, ela é, na verdade, uma Selic meta, um objetivo, né, que se tem, diferente de uma outra Selic, tá? Mas a Selic que a gente ouve falar aqui no dia a dia é a Selic meta. E ela é a taxa básica de juros da nossa economia. Tudo é centrado na Selic. Então, olha aqui, ó, é a taxa básica. Se aumentar a taxa da Selic, provavelmente os juros da nossa economia vão aumentar. Se diminuir a taxa da Selic, os juros da nossa economia vão diminuir. Gilberto, como assim? Me dá um exemplo. Financiamento imobiliário. Há um tempo atrás, e aí não é um tempo muito longe, mas aí um ano atrás, o financiamento imobiliário estava aí em 6, 6,5%, 7% de taxa efetiva por ano. Hoje, se vocês forem fazer uma simulação de um financiamento imobiliário, vocês vão perceber que já está batendo aí 11, 12%, dependendo das qualidades pessoais de cada um, tá? Então, é por isso que a gente fala que é a taxa básica de juros. Aumentou a Selic, o juro aumenta. Diminuiu a Selic, o juro diminui. Ó, e ela é a referência para a maioria dos juros, tá? Então, todos os juros, a maioria, eles estão vinculados à Selic, seja para aumentar ou para diminuir. Qual é o objetivo da Selic? É assegurar a estabilidade da economia. Opa, estabilidade da economia. Evitar descontrole de preços. Alguns não vão saber, né, pela idade que tem, mas existe uma época no Brasil, não muito longe, em que o valor de um pacote de arroz de manhã era um, à tarde era outro. O valor de um saco de açúcar era X, à tarde era X mais 2. Quer um exemplo prático? Olha o preço da gasolina. De manhã é um valor, às vezes quando você passa no mesmo posto à tarde, o valor já está diferente, né? Então há um descontrole de preços, tá? E aqui não quero entrar no mérito da gasolina, tá? Mas é só para que vocês consigam perceber isso na prática, esse descontrole de preços que a Selic procura evitar ou buscar a nossa estabilidade na economia.
E aqui tem um resuminho, olha só. A Selic alta, tá? Olha só. Selic alta, maiores juros no mercado e menor circulação de dinheiro, né? Então, aumentou a Selic, os juros do mercado vão aumentar e vai ter menos circulação de dinheiro. Qual o objetivo? É desestimular o consumo e ajuda a controlar os preços. Então, por isso que se aumenta a Selic. Aumentou a Selic, aumentou os juros. Se aumenta os juros, diminui a circulação de dinheiro, porque as pessoas vão pegar menos empréstimo, vão gastar menos, né? Ninguém quer pagar muito juro. Então, se ele aumentou, o meu consumo diminui. Se a Selic aumentou, o juro vai aumentar. Então, há um desestimulo, se desestimula a economia, né, o consumo, e ajuda a controlar os preços. Agora, olha o contrário. Se a Selic diminuir, quer dizer que os juros vão ser menores, tá? Ó, juros menores e a maior circulação de dinheiro. Olha o caso prático, né? Vamos ver um caso prático que a gente já conversou antes sobre os efeitos dos juros no financiamento imobiliário. Você acha que uma pessoa vai querer comprar um imóvel, né? Pagar juros de um imóvel a 6% ao ano ou a 12% ao ano? É claro que vai ser a 6%. Então, por isso que se a Selic diminui, a demanda aumenta, o juro diminui, né? Porque o juro está menor, a demanda vai aumentar. Agora, se aumenta a Selic, o juro vai aumentar. Consequentemente, vai ter menos pessoas pegando empréstimo de imóvel a 12% ao ano, tá? Então, aqui, ó, se ela diminuir, estimula o consumo e aquece a economia, porque o dinheiro vai aumentar, vai ter a circulação. Bom, qual que é o efeito nos investimentos, tá? A gente está falando aqui de rentabilidade. Olha só, se a Selic for maior, a gente tem dois tipos de investimentos, basicamente, tá? Investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Dentro desses conceitos fixo e variável, há vários tipos de investimentos. Eu trouxe aqui apenas dois para exemplificar para vocês. Então, de renda fixa, um dos mais conhecidos é o quê? É o CDB. E de renda variável é as ações. Então, se a Selic está maior, a renda fixa aumenta, porque o juro pago vai ser maior. Então, o juro do CDB vai aumentar. A rentabilidade do CDB vai aumentar. Se a renda variável, se a Selic está maior, a renda variável ela diminui. Agora veja o inverso, ó. Se a Selic for menor, a renda variável ela diminui. Perdão, a renda variável ela aumenta, mas a renda fixa diminui. Então, ela é proporcional. Se a Selic está maior, compensa a renda fixa. Se a Selic está menor, compensa a renda variável, tá? Então é esse joguinho aí, tá? Entre um e outro. Olhem aqui a evolução da taxa Selic, pegando 2021 até 2022, nesse gráfico aqui. Vejo que a gente estava numa taxa de juros de Selic. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, 2,75, gente, de Selic meta. Isso dia 17 de março de 2021. Agora, o cenário atual, 13,75, com aumento na semana passada pelo cupom de 0,50. Isso em 15 de 6 de 2022. Então, num ano e 3 meses, praticamente, nós tivemos um aumento de 10, 11%. 10, acho que dá 10,50. Deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho, para até passar para vocês. Ó, 3,25 menos 2,75 dá uma taxa de 10,50 de aumento que nós tivemos em pouco mais de um ano. E isso reflete na economia, lembra? Porque se aumenta a Selic, os juros aumentam. Então, a nossa taxa de juros no dia a dia aumentou. Vejam aqui, então, que ela é o quê? Ela é crescente, né, gente? Ó, ela sai daqui, ó, e vai aumentando. Vai aumentando até chegar lá em 13%. Tá? Olha o que tem acontecido, tá? São notícias que têm saído. Aumento constante da Selic pelo cupom. Com a Selic em 2 dígitos, investidores já o quê? Migram para a renda fixa. Por quê? Porque o investidor quer dinheiro, concorda? Ninguém investe para perder. As pessoas que investem, os investidores mesmo, que estão ali para ganhar dinheiro,
para fazer com que o dinheiro trabalhe por eles, eles querem lucro. Então, se a renda variável já não está mais dando lucro, eles vão para onde? Vão para a renda fixa. Então, aqui, ó, com a Selic em 2 dígitos, investidores já migram para a renda fixa. Olha o efeito da renda variável. Esse aqui é um gráfico de um ano, ó. Deixa eu mudar aqui para vocês visualizarem, ó. Nós temos o prazo aqui de um ano, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que essa cor aqui vocês não vão conseguir ver. Deixa eu voltar aqui e pegar aqui, ó. Então, ó, de um ano, tá? Vejam que a renda fixa, olha a bolsa de valores aqui caindo. Só cai. Olha o percentual de queda de um ano. Menos 22,26%. Então, se você, suponhamos, tivesse 100 mil investido, tá? No Ibov lá, o que ia acontecer? 22,26% a menos. É mais ou menos aí R$ 22.260, a grosso modo, de prejuízo para você, só com o aumento e com a queda da Selic. Tá? Por quê? Porque é proporcional. As pessoas estão migrando da renda variável para a renda fixa. Só que aqui fica um alerta. Tá? Se tem gente migrando e as ações estão caindo, também quer dizer que está abrindo oportunidades, né? Basta vê-las. Mas o que acontece? No geral, as pessoas têm migrado da renda variável para a renda fixa. Por quê? Porque o juro ali está maior. Mas isso não quer dizer que boas oportunidades não estão se abrindo na renda variável. Essas oportunidades são que a curto não, mas a longo e médio prazo, tá? Então, aqui fica uma dica para você. Há sim uma migração da renda variável para fixa, e aí tá o gráfico demonstrando, né, a queda de um ano da Bolsa de Valores. Claro que existem vários outros motivos, né, mas a gente não pode deixar de lado a Selic, que é um grande fator aí de migração. Qual a taxa atual? Taxa atual, então, da Selic, 13,25, tá? Ao ano, e é o maior juro desde 2016, ó. Então, a gente fazia algum tempo já que a Selic não chegava a esse patamar, e os investidores que gostam da renda fixa, esse é um cenário maravilhoso, tá? Olha aqui o cenário atual no geral. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Bom, a Selic meta, 13,25, ok. Deixa eu mudar a cor aqui. Selic meta, 13,25. Show. Agora, o CDI, 13,15. O CDI ele anda sempre muito próximo da Selic. Tá? A maioria dos investimentos que não tem já um índice definido é o quê? X% do CDI, a rentabilidade. Então, a maioria dos investimentos hoje, você encontra a 100% do CDI. Então, quer dizer que se você colocar lá R$100, vai render 100% do CDI. Então, vai render 13,15% ao ano. Existem outros investimentos que também estão vinculados à IPCA e à poupança. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nisso aqui. Olhem a poupança, gente. A poupança está rendendo 6,17% ao ano, enquanto a CDI, 13,15%. Isso quer dizer o quê? Uma coisa muito simples. Quer dizer que o teu dinheiro na poupança está perdendo valor. Ah, mas Gilberto, todo mês eu vou lá no meu extrato da poupança, eu vejo que rendeu dinheiro, então eu não estou perdendo, eu estou ganhando dinheiro. Essa não é a verdade. Por quê? Porque aquilo lá que está aparecendo para você é um rendimento de 6,17% ao ano, enquanto a CDI está rendendo 13,15%. Tá? Então, veja, de 13,15 para 6,17, vocês estão deixando de ganhar 6,98%, ou seja, você está perdendo mais do que o dobro, o teu dinheiro não está rendendo, e você está perdendo. Aqui no meio tem um cara chamado IPCA. O IPCA é o índice oficial que mede a inflação no Brasil. Então, a média aqui, tá, hoje, 11,73% ao ano. Olha, se a tua poupança está rendendo 6,17 e o IPCA está 11,73, quer dizer que nem a inflação o teu dinheiro está garantindo. Ou seja, você está realmente perdendo. Sabe aquela história antiga de pegar dinheiro e colocar embaixo do colchão? É exatamente isso.
você só está trocando o colchão pela poupança, mas você está perdendo dinheiro do mesmo jeito, achando que você está ali com o dinheiro garantido, que aquilo que você comprava antes com R$ 100 você compra agora porque está debaixo do colchão. Não, não é verdade, tá? Então, hoje, o teu colchão é a poupança, tá? A gente tem aí, a gente vai bater mais papo, mas eu não quero me alongar muito no vídeo de hoje, mas apenas trazer esse cenário para você, tá? Ó, poupança 6,17, você está perdendo dinheiro, tá? A análise é bem simples. IPCA e CDI. Então, as pessoas estão migrando da renda variável para a renda fixa. A gente viu nos gráficos, tá? Isso é de forma bem objetiva, é isso. Mas ótimas oportunidades também estão se abrindo na renda variável, a médio e longo prazo. A curto prazo, a renda fixa está maravilhosa, tá? Então, fica essas dicas para você. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo, me manda lá no direct, no @P2Finanças, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês e ajudar a entender um pouco melhor desses índices, dessas siglas aí no nosso dia a dia, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal!